O Night of Champions passou e vocês trouxeram as suas opiniões sinceras sobre o que aconteceu no show. E nós vamos falar sobre elas nesse vídeo. Inclusive, um dos temas que a gente vai tratar é um tema que foi levantado por um outro criador de conteúdo e que eu achei por bem trazer à tona porque tem algumas coisinhas que foram faladas que me incomodaram e eu quero trazer para vocês. Mas antes da gente assistir esse vídeo, não deixa de fazer tudo aquilo que vem ajudando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu hype e também assista ao nosso conteúdo, maratone os nossos conteúdos para que o YouTube continue a nos divulgar e assim a gente continue crescendo rumo a se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. A gente conta com vocês nessa jornada. Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando sobre SmackDown e o Night of Champions. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E quando eu comecei essa jornada aqui no YouTube, eu sabia que em algum momento poderia acontecer alguma coisa que viria a me deixar um pouco descontente. Porque às vezes como a gente está aqui trazendo opiniões e a gente está falando sobre a vida de outras pessoas que estão executando seus trabalhos, estão tentando ter uma vida, às vezes a gente pode trazer umas opiniões que podem incomodar algumas outras pessoas. E eu sabia que isso ia ser normal, que isso iria acontecer, que eu teria que ter pele de rinoceronte para poder aguentar algumas situações. Porém, teve um vídeo que foi colocado por um dos nossos criadores de conteúdo de luta livre aqui no Brasil, que nem tanto o vídeo me incomodou, mas uma postagem que ele colocou e que me fez dar uma pulada na cadeira, porque talvez ele tenha sido infeliz na colocação que ele fez, eu vou dar o benefício da dúvida, mas eu gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre o caso. Então, quando a gente falar sobre a situação, a gente vai citar a questão. Com relação ao Night of Champions, nós tivemos muitos comentários, também tivemos alguns comentários pincelados sobre o SmackDown, e a gente vai tratar sobre isso, mas o Wrestling Moderno, ele já começou falando sobre o show, sobre uma situação interessante que a gente notou. Ele disse o seguinte: 6 lutas e um show ok nota 7, então eu prefiro 5 lutas tendo combates melhores. Hoje salvou mesmo a Rhea Ripley, a Raquel Rodrigues e o final do main event com a loucura. Aqui é importante que a gente diga que realmente a percepção que a gente teve é que a WWE ela não está conseguindo balancear o tamanho das lutas com a quantidade de propaganda e de segmentos que ela tem que botar durante os shows. Porque, cara, num show de 3 horas de duração, por que você não consegue dar 6 lutas um tempo decente? Entre 15 e 20 minutos. Nós estamos falando, se a gente for botar uma média de 20 minutos para as lutas, de 2 horas. Você ainda tem 1 hora para você poder arrumar as coisas, você poder fazer uma propaganda e tudo mais, num show que não tem comercial. Entendeu? E você não teve grandes situações que mexeram com a estrutura da arena. Você não teve nenhuma luta na jaula. Você não teve nenhuma luta de escadas que você tem que fazer um setup ali. Então, assim, nada se justificava o fato de que o show em si acabou tendo lutas curtas. Tanto a luta do Jacob Fatu com o Solo Sikoa e a luta da Jade Cargill com a Asuka tiveram tempos de lutas de televisão. Essa que é a verdade. Então, eu acredito que a WWE ela precisa se acertar com relação a isso. Porque não dá para você ter um pay-per-view, né, um especial, com lutas com 8 minutos de duração, como foi o caso da Jade Cargill e da Asuka. Então, a gente precisa equilibrar as coisas de uma forma a que o show tenha lutas de qualidade e no meio você consiga entregar ali os comerciais que você precisa. Ah, você precisa falar sobre o SmackDown que vai voltar a ter 2 horas? Beleza. Você precisa falar sobre o Royal Rumble, que vai ser na Arábia Saudita em 2026? Beleza. Você precisa falar sobre o SummerSlam, que você tem ingressos para vender, que apesar do valor altíssimo? Beleza. Você quer falar do próximo evento da Fanatics? Ok. Mas, cara, você precisa saber equilibrar isso, porque se ficar só propaganda e você sacrificar a qualidade das lutas, você vai afastar o seu core, que é os fãs. E você vai começar a ter os problemas que você teve de 2015 a 2019. Então, eu tenho que concordar com o Wrestling Moderno com em relação a isso. Se é pra ter 6 lutas meia boca, é melhor ter 5 lutas boas. E aí você complementa o show no SmackDown. E olha que eles complementaram, eles botaram 3 lutas de títulos no SmackDown. Então eu acho que a WWE realmente precisa equilibrar melhor, porque do jeito que tá, a coisa não tá legal. Agora, o assunto dessa semana, né, desse show, é um assunto espinhoso, né, que é o assunto da Jade Cargill. O que acontece? A gente teve a luta da Jade Cargill com a Asuka nesse fim de semana e a luta não foi boa. A luta não foi boa. A gente comentou durante o vídeo que a luta ela foi um pouco prejudicada pelo tempo, que foram 8 minutos.
E a gente comentou sobre o bot da Jade Cargill na hora do pinfall, aonde ela acabou puxando demais as pernas da Asuka, a Asuka acabou tirando o ombro do ringue, né? E aí, esse criador de conteúdo, eu coloquei um comentário onde eu falei que eu estava ficando cansado da Jade Cargill por causa desses bots. E aí ele trouxe um vídeo aonde ele criticou outros criadores de conteúdo, dizendo, de uma forma até um pouco chula e agressiva, mas esse é o estilão dele, sem problema nenhum, que as pessoas estariam replicando os comentários de um criador de conteúdo. Eu não sei de quem ele está falando, eu não sei se ele está se referindo a algum dos criadores de conteúdo líderes daqui. A grande questão não foi essa. A grande questão não foi o que ele falou no vídeo, foi o que ele respondeu a uma postagem, um comentário no vídeo dele, em que a pessoa disse que dava para racializar a questão. Ou seja, este camarada estava basicamente dizendo que as críticas que as pessoas estavam tendo a Jade Cargill era porque elas estavam sendo racistas, tá? Essa é a verdade. E aí o criador concordou, ele apenas disse que não queria comprar essa briga agora. Pois é. O que me incomoda com essa situação? É porque quando você bota um vídeo em que você generaliza a coisa, onde você fala que tá tendo um hate muito grande dos criadores de conteúdo, que eles estão seguindo alguém e etc e tal, e depois você bota esse comentário, você tá basicamente colocando todos os criadores de conteúdo no mesmo balaio de gato e você tá basicamente inferindo que todo mundo é racista porque tá criticando a Jade Cargill. Tá? Essa é uma lógica. Você vê a cadeia da coisa, é basicamente isso que infere-se do comentário. É o que eu falei, ele pode ter sido infeliz? Pode. Ele pode ser que não fosse isso que ele queria dizer? Ok. Mas quando você diz que você racializa a questão, você está basicamente acusando de racismo, você só não está usando a palavra porque você, sei lá, está com medo de tomar algum strike do YouTube, enfim. Qual é a questão? Aqui no nosso canal a gente tem vídeo, e eu vou até colocar aqui no card, aqui em cima, a gente tem vídeo datando de antes da WrestleMania, onde a gente falava da Jade. E a gente comentou, na época, que a Jade, ela era uma lutadora limitada no ringue. Isso é um fato. Você não precisa olhar a cor da lutadora para você ver que ela é uma lutadora limitada. Por que isso? Bom, se vocês verem o vídeo que eu botei lá atrás, eu falei, olha, eu não sei como é que foi as lutas delas na AEW. O que a gente sabe é que ela poderia ter passado na NXT para poder ganhar um pouco de cancha, conhecer o estilo de luta da WWE e aí partir para o main roster. A gente falou que talvez ela não estivesse tão pronta para isso. Beleza. Depois disso, ela teve algumas lutas interessantes. E aí a gente falou, bom, ela tá tendo lutas interessantes. Legal. Ela tem a aura. Ela tem a força. Se ela conjugar isso com o ringue e ela não tiver problemas nos bastidores, porque ela havia saído uma notícia falaciosa na época de que ela tinha problemas nos bastidores, mas depois nada se confirmou, então ela pode ser uma grande potência da divisão. A gente comentou sobre isso. Então, eu não fico muito confortável de vir uma pessoa assim e generalizar, porque a questão é, a coisa foi toda generalizada. E aí, com um comentário embaixo, jogou todo mundo no mesmo balaio de gato e disse o seguinte, olha, as acusações que estão sendo feitas com relação a Jade Cargill, basicamente é porque o pessoal tem sentimentos racistas com relação a isso. Por quê? Porque no comentário se falava, porque a Jade Cargill na primeira falha o pessoal aponta, mas outras lutadoras, a lutadora tem falhas e ninguém fala. Então, assim, eu sei que eu tô abrindo aqui uma caixa de Pandora de trazer isso. Mas eu quis trazer isso só para poder deixar muito claro uma coisa. Aqui no nosso canal, nós criticamos quando temos que criticar e nós elogiamos quando temos que elogiar, independente da cor da pele da pessoa. Porque a gente não vê isso. A gente não se importa com isso. Tanto é que a pessoa que a gente declarou que foi a melhor lutadora do mês passado, no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, foi a Naomi. Então como é que pode eu elogiar uma pessoa que é de cor, eu criticar uma pessoa que é de cor, e basicamente se falar que porque eu estou criticando uma pessoa de cor, eu estou sendo racista? Ou estou tratando a coisa de forma racialista, que é um eufemismo. É um eufemismo. Então, com base nisso, eu vou ler alguns comentários que foram feitos sobre essa luta especificamente e vou tecer os meus comentários. Mas eu quero que seja bem claro isso. Que quando eu olho a Jade Cargill, eu não estou olhando ela pela cor da pele dela. Eu estou olhando ela como uma lutadora. E como criador de conteúdo, eu me dou o direito de fazer avaliações sobre os lutadores, como eu faço com todos os lutadores. Seja branco, preto, amarelo, seja de qualquer cor. Beleza? Então o primeiro comentário, que é do Tsaruno, diz o seguinte: quero ver o que vão fazer com o pinfall duvidoso da Jade na Asuka. Claramente ela não estava com os ombros colados no ringue,
Não sei se foi um bot ou uma desculpa para uma field futura. Saluno, foi um bot. Foi um bot. O que aconteceu simplesmente foi o seguinte: a descarga, quando ela faz o pinfall, ela agarra a perna da lutadora e ela se joga para trás para fazer aquela lambida na mão. É a pegada dela, não tem nada demais com isso. E eu acho até bonito, porque é um pinfall diferenciado, é um pinfall que faz parte da persona da Jade Cargill. O que aconteceu ali foi que simplesmente quando a Jade Cargill se jogou para trás, ela perdeu o equilíbrio. E quando ela perdeu o equilíbrio, ela caiu para o lado. O ângulo da câmera não deu para mostrar se a Asuka tirou o ombro do ringue ou não. Mas eu acho, sinceramente, que a WWE vai andar para essa história. Eles não vão falar sobre isso, porque já tiveram outras situações que tiveram pinfalls duvidosos em outras lutas e a WWE ignorou. E eu, nas lives, eu sempre comentando isso, gente, olha aqui, teve um pinfall duvidoso, o juiz errou, a juiz errou, e não aconteceu nada. Então, assim, quando não está no roteiro, a WWE não usa. Já o Davidson, ele falou o seguinte: Jade Cargill e Asuka realmente pareceu ter uns 20 minutos. A crowd estava do lado da Asuka o tempo todo e não esboçou reação positiva na vitória na Jade, nem no discurso. Existe um motivo para isso. A Jade Cargill, da forma como ela está sendo apresentada mais como uma twinner do que como uma face. As promos dela, em alguns momentos, demonstram uma autoconfiança que beira a arrogância. E quando você tem um lutador que tem uma autoconfiança que soa arrogante, os fãs não compram. Além disso, a Jade Cargill, ela estava oposta a uma lutadora que é absurdamente carismática, que é a Asuka, e que ainda por cima está voltando de contusão. Então, quando você soma todo esse cenário, você tem uma luta em que você tem duas faces, o público tem que escolher alguém. E aí, o público aqui acabou escolhendo a Asuka. Sem contar que ela teve aquela encarada com a Yoshikai, que é uma luta dos sonhos que todo mundo quer. Então, eu acredito que foi por isso que o público estava aplaudindo a Asuka. E quando a Jade venceu, o que aconteceu? O público chegou e falou: aconteceu o que todo mundo esperava. Tanto é que assim que foi anunciado o Queen of the Ring, lá no Money in the Bank, o que eu falei na live? A Jade Cargill é a favorita para vencer. Então, pelo fato da vitória dela ter sido completamente previsível, é que a reação não foi grande coisa. Agora, é interessante porque essa ideia de que a Jade Cargill é uma lutadora ruim não é unânime, muito pelo contrário. Veja o que o Saito falou. As críticas a Jade são injustas. Ela deu um show na WrestleMania e na luta com a Tiffany também. Apesar de achar a luta metódica, os golpes dela foram fortes e limpos. A Jade é uma potência, sem mais. Aqui eu vou concordar uma coisa contigo, Saito. A Jade é uma potência. Sim, isso é um fato. Ela é muito forte. Essa é a grande pegada da Jade Cargill. Ela é uma lutadora que a gente chama de powerhouse, ou seja, ela é uma lutadora de força, de potência. Ela vai pegar e ela vai utilizar golpes de força, suplexes, powerbombs, chokeslams. Esse vai ser o estilo de luta da Jade. A grande questão é que um powerhouse, ele não precisa ser necessariamente lento na execução dos seus golpes. Ele pode encadear diversos tipos de golpes, fazendo com que a luta seja dinâmica. Um exemplo, Bron Breakker. Bron Breakker, ele é um powerhouse, e além de ser um powerhouse, é um lutador extremamente explosivo, ele corre que nem um maluco, e ele consegue encadear os movimentos dele no ringue. Alguns deles dão bote, como aconteceu no Night of Champions? Sim. Por quê? Porque ele é novo. Ele é novo no ringue. Então ele vai ter que aprimorar isso com o tempo. Mas ele tem essa capacidade de ter lutas dinâmicas mesmo sendo um powerhouse. A Jade não tem. Por quê? Porque ela não tem a potência muscular de corrida, pelo menos não demonstrou isso até hoje, que o Bron Breakker tem. Então a questão é, como é que você faz com que a Jade Cargill tenha lutas boas? Você casa ela com lutadoras extremamente móveis, de forma que uma lutadora case com a outra e a luta ela fique fluida. Você não pode, por exemplo, colocar a Jade Cargill lutando com uma Piper Niven que a luta não vai prestar, porque as duas não são móveis. Agora, se você pega a Jade Cargill e bota ela com lutadoras móveis, a luta funciona porque essas lutadoras vão se mover e vão fazer os bumps necessários para fazer a Jade Cargill brilhar. E isso não tem nada de errado. Esse é o universo da luta livre. E aí você citou dois exemplos muito interessantes. Você falou dela, da luta na WrestleMania. Contra quem ela lutou? Contra a Naomi. E depois você falou da luta dela contra a Tiffany Stratton, outra atleta extremamente móvel. Então, basicamente, os exemplos que você deu provam meu ponto. De que a Jade, ela precisa de uma lutadora móvel para poder casar a luta com ela e sair coisa boa. A luta dela com a Tiffany Stratton no SummerSlam vai ser boa? Vai. Pode anotar. Essa luta da Tiffany com a Jade vai ser muito boa mesmo. Por quê? Porque a Tiffany vai vir com seus movimentos aéreos, seus movimentos de alta amplitude, e a Jade Cargill vai segurar ela no ar o tempo todo e jogar ela para baixo. Vai ser lutão. Agora, a Jade tem condições de carregar uma divisão lutando dessa forma? Só se o Triple H colocar contra ela lutadoras extremamente ágeis. Aí consegue.
tá? A WWE já conseguiu fazer isso no passado, com lutadores menos móveis. Diesel me vem à mente, Mark Henry me vem à mente, tantos outros, Kane me vem à mente, tá? Então, lutadores que eram grandes, Big Show me vem à mente, mas que não tinham a determinada mobilidade para poder fazer a luta com qualquer um. Então botava-se lutadores ágeis para lutar contra eles. Se a WWE fizer isso, a Jade Cargill tem como ter uma boa carreira na WWE. Cara, a aura ela tem, a força física ela tem, ela pode se tornar uma boa campeã. Já com relação ao comentário que o Will fez com relação a Bianca Belair, cara, a Jade Cargill ela pode ser extremamente forte, mas ela nunca vai chegar ao nível de técnica de lutadora do que a Bianca Belair. Pelo amor de Deus, a Bianca Belair dá um 450 do ar. A Jade Cargill nunca vai conseguir fazer isso. Mas a Jade Cargill consegue fazer coisas que a Bianca Belair não consegue, porque a Jade é mais forte do que a Bianca. Então, a gente valoriza os pontos fortes de cada lutadora e esconde os pontos fracos. É isso que a gente precisa avaliar. Então, para encerrar o caso de Jade Cargill, o fato é o seguinte: a Jade é uma lutadora em construção. Ela chegou na WWE no ano passado. Ela é uma lutadora em construção. Ela tem falhas? Tem. Todas têm. A questão é, o que vai se fazer com isso? Se a Jade Cargill ela conseguir trabalhar isso, trabalhar esses pormenores na luta dela, cara, ela tem aura e ela tem força para ser uma grande campeã. Se ela vai ser uma grande mocinha, é outra história. Ela pode ser uma grande campeã vilã. Não sei se ela tem o carisma necessário para ser uma grande campeã mocinha. Diferente, por exemplo, da Bianca Belair, que ela exala carisma. Então, eu acho que a WWE vai ter que ver o que vai fazer com ela. Mas é um fato, a Jade Cargill vai ser campeã, isso é um fato, e a gente vai trabalhar com isso, e vamos ver como é que a WWE também vai trabalhar com isso. Já o Gianluca, ele fala uma coisa interessante sobre o cash-in da Naomi. Ele diz o seguinte: como eu disse na live, eu vou falar do cash-in da Naomi. Essa foi uma das piores tentativas de cash-in no sentido lógico. Sempre que alguém faz uma cash-in, transforma o combate numa triple threat, né, numa ameaça tripla, a estipulação se mantém. Então, ela escolheu a pior estipulação para fazer isso, porque Last Man and Woman Standing não tem uma forma de uma só vencer. Não fez o menor sentido. A grande questão aqui, Gianluca, é que, até onde eu me lembre, somente em uma luta foi feito o cash-in do Money in the Bank durante a luta, que foi no WrestleMania 35, no Rise of the Century, quando o Seth Rollins fez o cash-in no Roman Reigns e no Brock Lesnar. Fora isso, em nenhum momento foi feito o cash-in completo durante uma luta para a gente saber se a estipulação se manteria ou não. Por exemplo, o Damian Priest tentou fazer o cash-in na luta do War Games. E aí a gente se pergunta, será que esse cash-in funcionaria ou não? Como é que funcionaria? Como é que funcionaria um cash-in num War Games? O que eu acho que iria acontecer efetivamente é que numa situação como essa, simplesmente a luta que estaria acontecendo perderia completamente o sentido. A luta seria cancelada ou adiada, e aí você faria a luta pelo título. No caso desta luta, que a Naomi utilizou a maleta, ou pretendia utilizar a maleta, o que eu acho que iria acontecer é que simplesmente a luta deixaria de ser uma luta Last Woman Standing para ser uma luta de ameaça tripla normal, que já não tem desclassificação. Ela apenas teria o pinfall ou a submissão. Ou seja, a luta de Last Woman Standing morreria. E se iniciaria uma nova luta, agora uma luta de ameaça tripla. Por que eu digo isso? Porque sempre que foi feito o cash-in, foi iniciada uma nova luta. Por mais que o camarada tivesse morto no ringue, se iniciava uma nova luta. O sino era tocado de novo. Foi o que aconteceu na WrestleMania 35. A luta foi declarada uma luta de ameaça tripla e o sino tocou de novo. Quando o sino toca de novo, a luta anterior morre. Entendeu? Então eu acho que é isso que iria acontecer. Com a Naomi vindo e fazendo o cash-in, a luta de Last Woman Standing morreria, e aí o que a gente teria seria uma luta de ameaça tripla normal. E aí, nesse sentido, teria sido esperto da Naomi fazer o cash-in nesta luta, durante a luta, porque ela se aproveitaria das duas lutadoras completamente destruídas no ringue. Beleza? No final das contas, não funcionou. Inclusive, a Tiffany Stratton usou a própria maleta contra a Nia Jax, o que eu achei bem legal, e preserva o cash-in da Naomi mais pra frente. Com relação ao reinado da Tiffany Stratton, o Jamie tem ou Jamie, né? Eu vou chamar de Jamie. Tem um comentário interessante. Ele diz o seguinte: o reinado da Tiff talvez seja o mais interessante hoje na WWE. E essa última luta mostrou bem isso. Ela tá defendendo com unhas e dentes o título, e o cenário é bem tenso para ela, porque são duas mulheres fisicamente maiores e mais fortes. E ainda de quebra, a Naomi totalmente psicótica à espreita. Mesmo com esse cenário totalmente diverso,
ela vem se mostrando 200% disposta a defender o cinturão. Realmente está muito legal de acompanhar. É engraçado você falar isso, o Jamie, porque não tem muita gente curtindo o reinado da Tiffany pelo fato de ela estar enfrentando sempre as mesmas lutadoras. Já deve ser a terceira ou quarta luta que ela faz com a Nia Jax. O que não dá pra entender, assim, por que insistir na Nia Jax? A resposta é uma, porque a Nia Jax é a lutadora que impõe mais medo fisicamente quando você enfrenta uma lutadora. E você acaba tendo lutas muito boas entre a Tiffany e a Nia, por quê? Porque a Nia, ela é a powerhouse e a Tiffany é a lutadora técnica de grandes movimentos. Então, as lutas dela, das duas, acabam sendo lutas boas. E essa luta de Last Woman Standing provou isso mais uma vez. A luta foi muito boa, ela aconteceu no SmackDown. E eu acho que, assim, só valoriza as duas lutadoras. A Nia Jax, ela teve que tomar uns bumps que você pensa pra uma pessoa do tamanho dela, cara, foram bumps bem medonhos. E a Tiffany Stratton, ela conseguiu carregar bem a luta, no sentido de que ela foi a lutadora que teve os movimentos mais amplos. Então, eu concordo com você de que o reinado dela tá interessante porque ela luta, ela defende o título de vez em quando. O problema é que tá um pouco repetitivo. Eu acho que a WWE ela tinha que avançar um pouquinho nisso. E aí, como é que ela poderia avançar nisso? Não sei. Poderia, de repente, colocar a Julia pra enfrentar ela. O problema é fazer a lutadora campeã dos Estados Unidos fazer o job pra lutadora campeã da WWE, né? Mas ela poderia fazer isso. Ela poderia botar umas lutas de duplas em que a Tiffany fizesse lutas de duplas ou lutas de trios, né? De forma a que ela aparecesse mais vezes. É a mesma crítica que eu faço com relação a Sky. Eu acho que a gente vai ter mais lutas delas com maior variedade agora que o torneio do King and Queen of the Ring acabou. Então resta ver como é que a WWE vai trabalhar essa história para que elas possam aparecer mais. Mas eu concordo que o reinado da Tiffany realmente é melhor do que muitos reinados que estão rolando hoje na WWE. O professor Girafales, ele já comentou sobre a questão do reinado do Jacob Fatu, que foi um comentário bem legal, que faz muito sentido. Ele diz o seguinte: o reinado do Jacob me decepcionou no sentido de longevidade. Será que não dava para fazer ele aguentar pelo menos até o SummerSlam? Nem que ganhasse essa com a ajuda do Jimmy. Cara, eu entendo a sua frustração. Eu entendo mesmo. Eu acho que o grande problema do reinado do Jacob é que eles não aproveitaram o reinado assim de uma forma legal. Ele tinha um grupo de lutadores com quem ele poderia lutar defendendo esse título. Né? E ele fez uma luta muito boa de 4 fatais no Backlash, né? Aquela luta. O Drew McIntyre, o Damian Priest e o LA Knight. Qual é o problema? É que esses 3 lutadores que poderiam estar fazendo feuds com o Jacob Fatu ficaram meio vendidos. Primeiro, o Drew McIntyre lesionou, tá fora. O LA Knight foi movido para uma história com o grupo do Seth Rollins. E o Damian Priest é mocinho, e o Jacob Fatu virou organicamente mocinho. Então é difícil para a WWE aceitar de botar uma luta entre 2 mocinhos. Então eles nunca botaram o Jacob Fatu e o Damian Priest para lutar um contra um. E aí eles prenderam o Jacob Fatu nessa storyline com o Solo, que eles construíram ao longo de meses. E aí eu concordo com você que eles poderiam ter feito essa história render um pouquinho mais. Qual é o problema? É que tava todo mundo reclamando que essa história tava repetitiva, cansativa e que tava todo mundo querendo que ela acabasse. E aí o que aconteceu foi que a WWE puxou o gatilho na história agora no Night of Champions, em vez de puxar no SummerSlam. Eu acho que poderiam ter esperado até o SummerSlam, que nem você disse. Eu acho. Só que eles puxaram o gatilho agora no Night of Champions. E aí a impressão que fica é que o Jacob Fatu acabou tendo um reinado muito curto. Isso vai significar que ele vai subir pro main event? Não. Ele não vai subir pro main event. Porque agora que aparecer esse monte de lutador no grupo do Solo Sikoa, o que vai acontecer é que essa galera vai se engalfinhar durante um bom tempo e o Jacob Fatu vai ficar preso nessa feud durante um longo tempo. O Jimmy Uso vai se aliar a ele? Bem provável. Roman Reigns voltando vai se aliar a ele? Talvez, não sei. Então a gente precisa ver como é que essa história vai se desenvolver. Mas o fato é que o Jacob Fatu agora vai ficar preso numa storyline com o Solo Sikoa e esse grupo dele, que é a New Bloodline 3.0, que é o Tonga Loa, o Tala Tonga e o Jace Mateu. É isso. É o que tem pra hoje. Então, assim, concordo, o reinado do Jacob poderia ter sido um pouco maior. Gostaria que o Jacob ganhasse o título de novo e, de repente, ele trocasse o título com o Solo algumas vezes. Mas eu não sei, eu sinceramente não sei o que pode acontecer. O que eu acho, eu cheguei a comentar na live, é que talvez isso caminhe para uma luta na jaula entre os dois. Tá? Seja uma jaula comum ou uma Hell in a Cell. Por quê? Porque isso afastaria as interferências do grupo do Solo Sikoa para dar uma luta justa para o Jacob Fatu. Então,
é possível que role a luta na jaula e aí rolando a luta na jaula é possível que o Jacob vença. Mas não é garantido porque sabe como é, né? A WWE gosta de ter interferência mesmo em lutas na jaula. Vamos ver. Mas eu acho que o cenário está se encaminhando para uma luta na jaula entre esses dois. E vamos falar um pouquinho do main event, né? Nós tivemos algumas situações, nós tivemos aquele main event rocambolesco do Night of Champions, que lembrou muito o main event do WrestleMania 40, com aqueles 10 minutos, que foram os 10 minutos mais sensacionais da história. O final dessa luta foi sensacional, mas não se compara àquele final, né? Mas tiveram opiniões muito interessantes sobre o cenário do main event da WWE, do título da WWE. E o primeiro que veio falar sobre isso foi o Madruguinha, que disse o seguinte: essa heel turn do Cena tá uma droga. E eu cansei de fingir que não. Simplesmente não aguento mais o Cena ganhar roubado. E isso custa fazer o cara ganhar um combate limpo. No final, essa heel turn será lembrado só por alguns bons momentos. Espero do fundo da minha alma que no SummerSlam tenha um double turn entre Cena e Cody Rhodes, porque tá cada dia mais difícil defender. Madruguinha, deixa eu te falar. Heels roubam. Essa é que é verdade. Heels roubam. E quando você é fã do cara e o cara é heel, você não tem o que fazer. Você tem que aceitar o fato de que os heels roubam. Eu fui fã do Edge durante muito tempo, principalmente na fase heel dele. E eu tive que aturar isso. Durante anos, o Edge ganhando roubado. Outro, Eric Guerreiro. Era fã do Eric Guerreiro. Ele ganhava roubado, tanto o Rio como o Face. Ele ganhava roubado tão engraçado como o Rio que o público começou a vibrar e começou a pedir pra ele roubar sendo Face. Foi um caso sui generis. Mas esse é um fato. Quando você é fã de um lutador e esse lutador se torna Rio, provavelmente ele vai ganhar roubado. Daniel Bryan, quando ele ganhou o último campeonato mundial dele, ele ganhava roubado. Então, assim, infelizmente, esse seu desejo de ver o John Cena ganhando limpo não vai acontecer. Só vai acontecer quando ele se tornar face. Eu não sei se vai ser no SummerSlam. Não sei. Mas, com certeza, pode anotar. O Cena só vai ganhar limpo quando se tornar face. Se ele vai se tornar face antes de se aposentar e ter uma luta face contra o Cody, o fato é, pode anotar, o Cena só vai ganhar limpo como face. Enquanto ele não se tornar face, meu amigo, você vai ter que aturar o Cena ganhando roubado. Porque é isso que rios fazem. Agora, sobre o cenário do campeonato da WWE, comparando com o do World Heavyweight Championship, o Sathan Crow, ele disse o seguinte: eu gosto da ideia de 4 nomes grandes pelo WWE Championship, o Punk, o Cena, o Seth e o Cody. Mas me preocupo com os canteados está o World Heavyweight Championship. Não me parece que alguma história esteja sendo escrita e estou achando a divisão Major do Raw muito abaixo. Hashtag #WillOneDraft. Então, aqui qual é a grande questão? A gente estava achando que o Seth Rollins ia fazer o cash-in no Campeonato Mundial Peso Pesado, só que hoje ele está nas mãos do Gunther, que é vilão. Então não tem lógica na cabeça da WWE, vilão fazer cash-in e vilão. E o prêmio do campeonato da WWE é maior do que o prêmio do Campeonato Mundial Peso Pesado. Tá? E a WWE sempre deu mais destaque ao campeonato da WWE. Então, o que a gente está vendo hoje é o Campeonato Mundial Peso Pesado sendo colocado no lugar dele. É o lugar de um campeonato 1B. Tá? Sempre foi, sempre será. Agora, qual é a história que está sendo escrita sobre este campeonato? Bom, era o Seth Rollins indo atrás dele. Como o Seth Rollins não vai mais atrás dele, nós temos outras possibilidades. Que outras possibilidades? Sami Zayn, temos a volta dos que não foram, Jey Uso, e temos LA Knight. Yeah! Então, toda essa galera são lutadores que podem vir para cima do Gunther pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. A grande questão é, quando que essas histórias vão começar? Ah, o Goldberg vai ganhar o título no Saturday Night Main Event? Não, eu não acho que ele vai ganhar. Tá? A gente tem Goldberg, Gunther, e aí depois disso o Gunther vai enfrentar mais alguém. Tá? Então eles vão começar a construir essa história. Eu acho que, na verdade, eles vão... Essas 2 semanas até até o Saturday Night Main Event, eles vão manter a história Goldberg-Gunther. Tá? Eles vão ter que vender a luta, que vai acontecer daqui a 2 semanas. E nas 3 semanas finais, eles vão ter que construir alguma coisa pro Gunther. Tá? Então, se o Gunther mantiver o título, se a gente não tiver aquela situação que muita gente pensou do Goldberg ganhar o título e o Seth Rollins fazer o cash-in. Pode acontecer também. Mas eu acho que é mais provável a gente ter uma situação em que Sami Zayn, LA Knight ou Jey Uso enfrentem o Gunther depois que for resolvida essa situação do Saturday Night Main Event. Então a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser isso. E por fim, a Katia Maria, ela fez um comentário sobre o John Cena que eu achei bem interessante. Ela disse o seguinte: o John Cena não é heel e nem babyface, ele é um pouquinho dos dois. E ficou claro isso no Night of Champions, algo que no SummerSlam pode gerar vaias pro Cody, igual na Arábia. Cody Rhodes heel tem que debutar.
Com relação à Arábia Saudita, eu acho, sinceramente, que o Cody Rhodes foi vaiado por uma questão de nostalgia, porque o Randy Orton é a lenda, e por uma questão talvez geopolítica. Não posso botar o dedo nessa ferida, mas o fato do Cody Rhodes ser o personagem ultra-americano pode ter influenciado um pouco nas vaias que ele recebeu na luta contra o Randy. Mas eu acho que, na verdade, foi uma questão de nostalgia. O Randy era a lenda. Eu acho que essa pode ser a possibilidade. Agora, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente não vê essas vaias. Pelo contrário, o Corey ele é muito bem aceito e muito bem aplaudido nos Estados Unidos, exceto quando ele faz luta contra lendas, né? Então, por exemplo, ele faz luta contra o John Cena, o público vai aplaudir o John Cena. Então, o que eu acredito aqui, vendo a situação, é que com certeza o John Cena enfrentando o Cody Rhodes no SummerSlam, o público vai aplaudir o John Cena de novo. Por quê? Porque o público tá querendo que o John Cena continue sendo empurrado. Eu não acho que o Cody Rhodes vai receber a adulação da plateia lá no SummerSlam. Agora, isso vai significar o tal Double Turn, que o pessoal, muitos fãs do John Cena estão querendo para poder apreciar esse final de carreira dele? Não sei. Agora, chegar e dizer que o John Cena não é heel e nem face, eu não acho que é a forma correta de avaliar. O que eu acho que ele é um heel, mas que está tendo uma crise de consciência. Então, eles estão fazendo a coisa de uma forma que o Cena estaria se arrependendo de ter vendido a alma do jeito que ele fez para vencer o título. E aí ele estaria começando a ter essa crise de consciência e gradativamente começando a ter uma postura mais de face. Bom, galera, essa foi a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês pensaram sobre tudo isso que eu falei. E não deixem de continuar a apoiar o nosso canal, nós vamos ter muita coisa legal aí essa semana. Nesta segunda-feira, 7 horas da noite, vai ter a live do Monday Night Raw. O Monday Night Raw vai ser mais cedo e nós estaremos aqui 15 minutos antes para abrir a nossa live do Monday Night Raw. Venha com a gente e assista a mais um show da WWE conosco. Se vocês quiserem continuar a ajudar nosso canal, assistam e maratonem os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu desde já agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Até a próxima.